Olá, meus queridos, nós iremos iniciar aqui esse estudo sobre doutrinas básicas em linguagem simples, verdades essenciais da fé cristã. Esse é um estudo baseado numa revista do autor R.C. Sproul. E nós vamos caminhar durante um tempo com esses estudos. Esses estudos serão postados aí nas redes sociais da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Mauriti. Então vamos iniciar o tema que nós iremos tratar dele aqui nessa noite. Nós iremos falar sobre a revelação geral. E o primeiro texto que nós iremos analisar aqui sobre esse tema, da questão da revelação geral, se encontra em Salmo, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Salmo, capítulo 19, versículo de 1 a 4, que nos diz o seguinte: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, para toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Nós estaremos pensando sobre esse assunto, revelação geral. A revelação geral é, de certa forma, tudo aquilo que foi criado por Deus e manifesta a sua glória, como o salmista aqui mesmo, ele exemplifica sobre os dias, sobre o firmamento aí, que anuncia as obras da mão do Senhor. E dentro da revelação geral, daquilo que foi criado por Deus e que demonstra que existe um Criador, há uma subdivisão dentro dessa revelação geral, que é a mediada e a imediata. Revelação geral mediada e imediata. A questão da revelação geral mediada, ela possui um agente intermediário aí que transmite por meio da natureza, que transmite por meio das coisas que foram criadas, ela transmite a ideia e a verdade que existe um Criador e que existe um Deus. E quando nós olhamos, nós podemos ver, como o salmista aqui mesmo diz, que os céus e toda a criação, ela proclama, ela demonstra que existe um Deus, um ser todo-poderoso que criou todas essas coisas de maneira organizada. Como é a nossa reação diante dessa revelação geral? Como é a nossa reação diante disso tudo que Deus criou? Qual é? Geralmente é uma reação, às vezes, superficial, de nós olharmos para uma flor, por exemplo, e entendemos, realmente alguém criou, mas nós não queremos saber a profundidade que há, a perfeição que há. Porque quando nós olhamos para uma rosa, quando nós olhamos para uma planta e vemos ali manifesto naquela criação, nós podemos pensar como que Deus é perfeito, como que Deus é grandioso, como Deus é esplêndido de fazer algo com cores tão diversificadas, de fazer algo com uma beleza tão exuberante, tão grande, por exemplo, como uma pequena rosa, até as grandes coisas, por exemplo, como as galáxias, como nós olhando assim para o infinito e saber que diante de Deus as coisas são finitas, e nós podemos entender realmente há um Deus poderoso, há um Deus que criou todas essas coisas. E às vezes nós reagimos de maneira desatenta, nós não paramos para observar essa grandiosidade das coisas que foram criadas por Deus. E o segundo texto, falando sobre revelação geral, agora sobre revelação geral imediata, ou seja, a revelação geral mediada
é aquela ao qual a criação, né, é o intermediário para demonstrar que existe um Deus. Ou seja, para Deus dizer, olha, olhem para a criação e vocês verão que existe sim um Deus. E o segundo texto, falando sobre a revelação geral, fala sobre a revelação geral imediata. Romanos 2, 12 a 16. Romanos 2, 12 a 16, que nos diz assim: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu Evangelho. Ou seja, a revelação geral, imediata, é aquela revelação inata, aquele senso inato, né, que Deus aí escreveu, que Deus colocou no coração do homem. É um senso literalmente divino, implantado, assim como Calvino menciona, nesse senso inato plantado dentro do coração do homem, essa sede por religiosidade, né, por buscar um ser superior, um ser criador. Né, quando nós olhamos tantas coisas que os homens adoram, nessa busca insana que há aí dentro do coração do homem. As culturas, de forma geral, ao redor do mundo, né, elas atestam literalmente essa visão. Né? As pessoas têm vários pontos, vários deuses que eles adoram, ou seja, mesmo essa idolatria distorcida mostra essa implantação, né, do ser divino no coração do homem. Por que, então, o homem tenta, de certa forma, sufocar esse conhecimento inato existente nele, implantado nele? É a tendência pecaminosa do homem, que tenta, de certa forma, né, afastar, abafar, né, essa voz de Deus que grita dentro do homem, justamente para não obedecer, porque reconhecendo que existe um Deus, reconhecendo que existe um ser soberano, reconhecendo que as leis dele são para ser seguidas, que as leis dele devem governar a nossa vida, as pessoas tentam ao máximo, né, reprimir esse conhecimento para também reprimir a lei de Deus que governaria as suas vidas. E quando nós chegamos aqui, né, nesse sumário, aqui, nesse pequeno resumo, nós podemos entender que a glória de Deus ela é evidente em toda a nossa volta. Ela é mediada pela criação de Deus. Ou seja, Deus ele demonstra o quão glorioso, o quão poderoso ele é através da sua criação. Ele fala através da sua criação que existe um Deus todo-poderoso e soberano. Os seres humanos são religiosos por natureza, ou seja, por causa desse senso de Deus implantado no coração do homem, qual ele nasce com ele, né? Quando ele não encontra com o Evangelho, então o homem tem tendência a adorar todas as coisas por causa desse senso religioso inato dentro dele. Deus implanta em todos os seres humanos um conceito inato de si mesmo. Isso se chama revelação geral imediata. Esse senso, né, que Deus implanta aí no coração do homem. E uma discussãozinha simples, né? Que fato confirma a natureza religiosa da humanidade? É o fato, né, de todo homem, mesmo não conhecendo a Deus, ele procura adorar a algum Deus, a idolatrar alguma coisa, justamente por causa desse senso inato, né, que existe dentro do homem pela busca da religiosidade. É possível pessoas não terem o conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim
levarem vidas honestas e íntegras em relação aos padrões humanos? Sim, é justamente o que nós vemos aqui em Romanos, né, capítulo 2. É possível sim, mas só através, né, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, crendo verdadeiramente em Cristo Jesus, é que nós podemos, né, alçar aí a morada celestial com Deus. Porque por mais bom que o homem seja, ele sempre necessitará aí de um Salvador, porque as nossas obras elas são contaminadas, são impuras por causa do nosso coração pecaminoso. Só através de Cristo, né, da obra de Cristo, da fé em Cristo, é que nós podemos fazer algo que seja agradável diante do Senhor, porque então o Senhor nos vê as nossas obras através da obra de Cristo. A revelação através da natureza é suficiente para a salvação de alguém? Quando nós olhamos aqui, né, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, ele responde essa pergunta, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, a revelação através da natureza é suficiente para a salvação de alguém? Não, né? É somente através da pregação do Evangelho e da atuação do Espírito Santo, né, no coração das pessoas, que elas podem conhecer, então, verdadeiramente a Deus. Porque Deus ele revelou de forma geral na natureza, mas só através das Escrituras que o homem sabe, né, que Deus ele providenciou a salvação, a redenção através de Cristo Jesus. Então, que o Senhor, né, toque no nosso coração para que nós possamos olhar para aquilo que Ele criou, né, com um olhar diferenciado, né, sabendo que foi Deus Todo-Poderoso, um Deus perfeito, que criou e planejou todas essas coisas, e que nós possamos entender, né, a necessidade de anunciar o Evangelho para as pessoas, porque é só através do Evangelho que essas pessoas, então, conhecerão verdadeiramente não só aquilo que Deus criou, mas aquilo que Deus providenciou através de Cristo Jesus.